Oi gente, o meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais foram minhas leituras de janeiro. Eu li um total de 16 livros, sendo que deles 13 eu tenho aqui físicos para mostrar para vocês. 2 foram e-books e um foi um audiobook que eu tinha começado a ouvir ano passado e terminei esse ano. Então, antes de tudo, já deixa um joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais gente. Se inscreve no canal. Se quiser receber notificações de quando eu posto meus vídeos, ativa o sininho também. Em todos eles eu devo fazer um resumo bem resumido, porque 16 livros é muito livro para um vídeo, e aí, se for o caso, depois eu especifico mais em outros vídeos. Alguns desses aqui já apareceram no meu vlog, foi o desafio dos 7 livros em 7 dias. Mas antes disso, no começo de janeiro, dia 1º, eu comecei a ler A Vida do Livreiro A.J. Fikry, da Gabrielle Zevin. É um livro bem curtinho, desses que dá pra ler em um dia tranquilo. Eu só não li em um dia porque eu tava ocupada pesquisando umas outras coisas, tudo, mas esse dá pra entrar nesse tipo de desafio. Ele é desses livros assim que te deixa de coração quentinho. Essa aqui ela é a história do livreiro, A.J. Fikry, e da vida dele, alas, hein? Mas não é um livro que a gente começa desde o começo da vida dele. A gente já pega assim, ele já é um rapaz de seus 30 e poucos anos, assim, bem rabugento, que ele mora em uma ilha e ele é dono da livraria daquela ilha. E aí acontece uma coisa na vida dele e ele acaba, assim, vamos dizer, sem querer se tornando pai. Ele simplesmente encontra essa menininha que vai se tornar filha dele, a Maia, um dia lá na livraria. Alguém deixou a menina lá com um bilhete dizendo que gostaria que essa menina fosse criada em uma livraria. E aí ele fica assim, tipo, uma criança aqui, mas ele fica com dó, assim, tipo, eu não vou entregar para qualquer um, né? A mãe queria que fosse criada numa livraria, né? E ele se apega a essa menina. A gente vai ver, assim, algumas dificuldades, né, da paternidade e tal, mas é muito, muito bonitinho. Você vê a relação dele tanto com essa nova filha, que foi inesperada, né, não é nem filha biológica dele, realmente ele sem querer adota a criança, e como a convivência com essa criança vai abrindo ele de novo para a vida, porque ele era um rapaz viúvo e ele sempre foi assim meio rabugento, meio fechadão. E depois que a ex-esposa dele morre, ele entra em depressão e ele se fecha para absolutamente todo mundo. E a convivência com essa filha faz ele começar a se abrir, como que a paternidade vai amolecendo ele, tanto para novos relacionamentos, novas amizades, como ele vai se abrindo para a vida em comunidade ali da ilha, que é uma coisa muito importante, principalmente nessas comunidades de cidadezinha pequena, tudo é muito, muito bonitinho, é muito emocionante, e assim, nossa, recomendo Olho Fechado. Esse livro foi 5 estrelas e foi favoritado. Depois eu li O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Para esse livro eu dei 3,5 estrelas. E assim, ele é um livro triste, sobre tristeza, sobre dor e sofrimento. É uma menina normal, completamente comum, que a melhor amiga dela de infância morre logo quando ela é criança. E aí ela, como criança, né, não sabe lidar com esse luto e ninguém ao redor sabe lidar muito bem com esse luto. E uma das formas de tentar lidar com esse luto que os pais encontram é de tirar ela da escola na qual ela via essa amiga todos os dias, por causa das memórias e tal, e eles vão matricular ela numa nova escola. Só que nessa nova escola, ela passa a sofrer bullying. Então a menina já estava de luto, já tinha um grande problema. Ela passa a ter mais outro problema e ela tem dificuldade de expressar esses sentimentos, de conversar com os pais têm dificuldade de conversar com ela, e ela vai crescendo e ela só sofre. Assim, essa menina vai passar depois por abusos e ela vai ter que lidar com a consequência desse, que é uma gravidez indesejada. Ela acaba aceitando ter essa criança, mas ela nunca consegue formar um laço com essa criança, porque esse filho só lembra para ela o que ela sofreu, o que ela passou,
E fora que ela tem que sustentar, ela nunca conseguiu contar o trauma para os pais, o que aconteceu, então ela acaba rompendo também esse relacionamento com os pais, que já não era lá muito profundo, mas ainda tinha ali um certo carinho e tal, e assim, é uma história poética, é uma escrita muito bonita, mas eu achei que foi um livro triste com o objetivo de ser triste. Ele entrega tristeza? Entrega, mas em muitos momentos eu achei muito apelativo, especialmente a parte do abuso, eu achei que foi muito gráfico também, assim, achei um pouco desnecessário. O outro livro da autora, que é A Pequena Coreografia do Adeus, eu já gostei mais. Não fiquei tão tocada na hora da leitura, mas depois foi uma leitura que ficou muito mais na minha cabeça. Aí então eu li Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman, que também é autor de Gente Ansiosa, de Um Homem Chamado Ove, de Brit Marie Esteve Aqui. Inclusive, Brit Marie é uma personagem que aparece em Minha Avó Pede Desculpas. Não é necessário, eu acho, que você lê o livro na ordem, mas é bom, né? Porque aí você já sabe de qual que é o passado da Brit Marie na hora que vai ler o outro livro. Pra Minha Avó Pede Desculpas, eu dei 3 estrelas. Tirei 1 estrela por causa do ritmo do livro. Ele é um livro que vai falar sobre luto e sobre a vida de uma avó, assim, bem doida. É uma criança que é muito, muito próxima da avó e uma avó que não foi muito próxima da filha, mas é muito próxima da neta. E aí essa avó, ela tá sempre contando várias histórias, assim, muito doidas, assim, de um reino fabuloso que ela inventou para essa neta. E essa é a forma dela se aproximar da neta, não só dela ajudar a neta a lidar com bullying e ajudar a neta a lidar com as situações do dia a dia, de se aproximar da neta, de ter uma brincadeira delas, mas também é a forma dela contar sobre a vida dela pra neta, porque a vida dela foi meio doida, ela fez um monte de coisa diferentona, ela era uma mulher foda, de vez em quando ela fala umas coisas meio complicadas, meio problemáticas, até que a própria menininha, que tem acho que seus 7 anos e meio, mais ou menos, fica assim, vó, pelo amor de Deus, vó, não fala isso, você não pode falar isso, você, nossa, não, calma, vó. Outra questão que me incomodou no livro também é que justamente a menina de 7 anos, pra mim, parece ser a pessoa mais sensata do livro, e eu fico assim, adultos? Pelo amor de Deus! Até a metade do livro, mais ou menos, a gente vê muito o relacionamento dessa criança, da mãe e da avó, e depois essa criança, ela precisa se aproximar de outras pessoas para cumprir uma missão que a avó deixa para ela, meio de brincadeira, mas meio falando sério também, que é de entregar cartas para todos os vizinhos, na qual a avó pede desculpas por alguma coisa. Seja por alguma coisa que ela fez ou por alguma coisa que ela não deu conta de fazer, mas a avó, como ela arranjava briga também pelo condomínio, né, tá, a avó tem desculpa pra pedir pra todo mundo mesmo. Até o começo eu ficava assim, ai, pelo amor de Deus, a mãe era uma chata que não entendia as coisas da criança. A avó uma sem noção, e eu ficava, gente, só a criança que tem noção nesse livro. Depois, alguns vizinhos você passa a gostar, a se apegar, mas ainda assim tem um certo probleminha de ritmo quando precisa voltar, porque para conectar as histórias da vida da avó, você volta um pouquinho ainda nesse reino fantástico que é meio enrolado, assim. Muitas coisas são muito repetidas também, então essa foi a razão da minha nota um pouco baixa para esse livro. É um livro eu achei bonito, mas eu achei assim, ele era tão enrolado, e eu passei tanta raiva com alguns personagens que me tirou um pouco da beleza do livro. É um livro que uma avó morre e eu só chorei uma vez, sabe? Então realmente tinha um certo probleminha ali na escrita. Depois eu comecei a leitura dos clássicos, que eu chamei Clássicos Antofágico Tamanho P, que foram 7 livros do vlog 7 livros em 7 dias, que eu mostrei aqui pra vocês. Então eu li A Metamorfose, do Franz Kafka, que eu dei 5 estrelas. Esse livro aqui me surpreendeu bastante, porque eu já tinha visto várias referências sobre ele, que todo mundo sabe que o protagonista desse livro, ele tem uma noite de sono ali meio complicada, e quando ele acorda ele virou um bicho gigante. E a gente vê essa referência em outros livros, em jogos, em filmes, às vezes em música. A gente vê em vários lugares da arte, mas por causa da forma como essa referência costuma ser tratada, eu achava que ia acontecer uma coisa no livro e não é isso que acontece. Não tem nada a ver com o que eu pensei que acontecia.
e por isso eu fiquei tão indignada e tão surtada durante o vlog. Recomendo que vocês vejam. Aqui o nosso protagonista, ele é um caixeiro viajante, que como eu falei, quando ele acorda, ele virou um bicho, assim. Ele, ao invés de ele se preocupar com a situação surreal que aconteceu com ele, a primeira preocupação dele é com um emprego, porque ele vai se atrasar para pegar um trem, ele vai acabar levando bronca, ele vai ser demitido e só ele que sustenta a família. Ele tá tão loucão, assim, só pensando em trabalho, 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 que, nossa, virei um baratão, é só um problema pra, meu Deus, isso vai me atrasar. Ele não consegue mais enxergar os problemas, ele não consegue identificar os acontecimentos da vida dele pelo que eles são. Ele só vê esses acontecimentos em função do trabalho. E aqui a gente vai ver também a forma com que a família dele vai lidar com isso, porque ele vira um inseto, mas ele ainda tem consciência, e a gente vê o livro através da narrativa dele e como que a família dele passa a tratar, que é mais ou menos um paralelo de como as famílias tratam algumas pessoas que têm algumas doenças também. Ele era o provedor da família, então ele era, assim, o principal, digamos assim, da família. E quando ele fica doente, entre aspas, né, tem familiar que vai tentar cuidar, que vai tentar tomar um pouco da responsabilidade, mas tem familiar que simplesmente vai cortar ele da vida, vai ficar horrorizado e não vai conseguir enfrentar a situação mesmo que queira. Em seguida, eu li Na Colônia Penal, também do Franz Kafka. Nesse livro aqui a gente acompanha um estrangeiro que chega a uma ilha, que é essa colônia penal, que está situada em algum lugar ao sul do Equador, que é uma referência a colônias penais que existiram mesmo, sim, até o século XIX. E aqui a gente teve um ex-comandante que criou uma máquina, que é uma máquina de tortura e execução, que vai fazer tipo uma tatuagem assim nas costas da pessoa, contendo toda a sentença. Só que aqui o oficial que opera a máquina, que é um seguidor desse ex-comandante já falecido, ele está tentando convencer o estrangeiro de que aquela máquina absurda e a forma absurda com que ele lida com a justiça é o ideal. Então, nessa colônia, esse oficial é ele que julga o réu, e o réu não sabe que está sendo julgado no momento. É ele que condena o réu, e o réu não sabe nem por que e nem a que está sendo condenado. E é ele que executa essa sentença, que é colocando esse réu nessa máquina. E aí vai ser uma crítica a vários tipos de governos totalitários. A esse livro eu dei 4,5 estrelas. Eu tirei meia estrela só por causa do final, que eu achei assim que faltou alguma amarraçãozinha para o final ficar bem redondinho, bem completo. Mas também muito bom. Eu comecei também bem no comecinho do ano e terminei ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse vlog, Júbilo Memória no Viciado da Paixão, da Hilda Hilst. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Vocês podem ver que eu marquei muita coisa aqui. É um livro de poesia. Fazia muitos e muitos anos que eu não li um livro de poesia. A Hilda Hilst é uma autora nacional que foi homenageada há pouco tempo em uma das flips. E aí, queria iniciar na literatura dela, decidi comprar um livro pequenininho, como eu gostei, depois eu pretendo comprar já a obra poética completa dela. Ela também escreve em prosa. Nesse livro tem alguns poemas que são dedicados a algumas pessoas em especial. E assim, são poemas que vão falar basicamente sobre amor e um pouco de saudade e sofrimento e todos esses outros sentimentos que estão conectados ao amor. Eu adoro. Depois, para o vlog, que vocês também podem ver, eu li A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Esse livro já é um pouco mais grossinho, é o mais grossinho dos livros que eu li para esse vlog dos 7 em 7. Aqui a gente vai acompanhar a morte realmente desse personagem chamado Ivan Ilitch. O livro começa com ele já morto, então a gente começa vendo a reação das pessoas à morte dele e depois a gente vai acompanhar a vida dele até chegar a esse momento em que ele está realmente morrendo. Ele leva uma vida muito superficial, uma vida realmente normal. Literalmente, ele leva uma vida tentando se encaixar às normas da sociedade. E justamente por causa disso, ele não se aprofunda muito em nenhuma relação. Ele tem o trabalho dele, que era uma das grandes paixões. Até isso, ele vai meio que perdendo a vontade, assim, vai
começar a fazer só pelo dinheiro mesmo, porque ele vai perdendo esse brilho. Então aqui a gente vai ver sendo retratada a agonia do enfrentamento da mortalidade, tanto da sua morte física, um quesito de dor e sofrimento, doença e desconforto, e daquela vulnerabilidade de você depender de alguém, e de uma dependência física mesmo, de você começar a precisar de ajuda para andar, tudo, quanto da fragilidade da morte moral, que é o distanciamento familiar, ele precisar de um conforto emocional e não tá ninguém ali para ele, a humilhação que é para ele estar nessa situação de doente, nessa situação de pessoa que está definhando e morrendo, e toda essa agonia que vai chegar a um ponto em que, olha, ele passa uns 3 meses, mais ou menos, doente, parece uns 3 anos, e a morte se torna, na verdade, um alívio. Esse livro aqui, eu dei 5 estrelas. Em seguida, eu li O Sonho de um Homem Ridículo, do Fyodor Dostoiévski. Esse livro aqui eu dei 5 estrelas e favoritei. A gente vai ter aqui um enfrentamento do niilismo e uma crítica à supervalorização do ego pela sociedade, e de como esse pensamento egocêntrico é o que vai causando os grandes males sociais de desigualdade, e como a gente, ao valorizar mais a si mesmo, ficar sempre com esse pensamento no eu, mesmo quando se trata do outro, vou tratar o outro como eu quero ser tratado. Como isso vai causando muitos problemas à sociedade, até a própria necessidade de leis e de regulamentações, porque a pessoa tem uma tendência a se colocar um pouquinho acima. Não, mas vai prejudicar o outro, mas vai prejudicar só um pouco, mas ao mesmo tempo eu vou me dar melhor. Não, ele vai fazer uma crítica demonstrando como seria uma sociedade totalmente nivelada. É uma sociedade simplesmente sem essa distinção tão forte do ego. As pessoas ainda têm a sua individualidade também. Aqui a gente tem uma abordagem onírica para essa exploração do inconsciente, na qual a gente vai ter a culpa motivada pelo ego desse personagem como uma forma de catarse para ele conseguir entender o grande problema do ego na sociedade. Depois eu li Noites Brancas, também do Fyodor Dostoiévski. Esse livro aqui eu dei 3 estrelas. Esse livro aqui vai abordar sobre o protagonista que ele se autodenomina um sonhador. Ele é alguém que vive, vamos dizer, meio que com a cabeça nas nuvens. Ele não tem um relacionamento próximo com nenhuma pessoa. Até com os prédios ao seu redor, ele só imagina as histórias. Ele não interage com a cidade realmente, não interage com as pessoas da cidade. Ele se coloca só numa posição de observador. E ele um dia vai conhecer uma mulher que tá ali de madrugada, chorando numa dessas noites brancas, que são as noites na Rússia, em que o céu continua claro, mesmo meia-noite, 3 horas da manhã, ainda fica um pouco entre essa bruma e esse céu claro. É uma época em que a cidade está mais esvaziada também de pessoas. A narrativa e a forma de escrita, a forma da abordagem do autor com a história em si toda faz sentido, é muito coerente, é tudo muito coeso ali. Só que o problema é que a crítica que ele está fazendo é justamente a uma coisa que eu odeio. E é o tipo de crítica feita de forma expositiva. Então, o que eu senti lendo esse livro? Raiva. Um livro que eu não gostei, dei estrelas mais baixas, não pela técnica, apesar dele ser um pouco arrastado para um livro tão fino, mas porque eu passei raiva com o livro, eu não me identifiquei com ninguém aqui. Esse protagonista sonhador, quando ele conhece essa mulher, ele vai se apaixonar pela ideia que ele tem dela. Só que, de forma geral, ele já tem uma ideia pré-concebida de todas as pessoas, porque ele já vive nesse mundinho da cabeça dele. Só que com essa mulher, como ela dá uma leve brecha, ele consegue projetar essa imagem que ele fez dela nela e interagir um pouco com isso. E eu, quanto mulher, odeio gente que faz isso. Ai, que ódio. Geralmente esse é o tipo de coisa que muitos caras fazem comigo e aí eu passo muita raiva. É aquele tipo de cara que olha umas 3 fotos no seu Instagram, acha que com essas 3 fotos ele decifrou toda a sua personalidade, aí ele vai na sua DM pra te elogiar baseado em coisas que as vozes da cabeça dele falou pra ele te dizer, e não porque realmente ele quer te conhecer e você tá dando um papo e ele quer aprofundar para te conhecer melhor, desenvolver uma amizade e depois desenvolver algum tipo de relacionamento. Ele já cria uma ideia pré-concebida com base naquilo que ele observou, você assim,
aqueles 2 segundinhos no Instagram, e ele já quer chegar dando em cima sem ter nenhum tipo de conexão, e você fica, ô meu filho, e aí? E esse é o tipo de reação que eu queria que a protagonista tivesse. Eu queria que acho que a Natienka chegasse pra ele e falasse, ô meu filho, dá licença, sai daqui, te conheço. Ela faz isso um pouquinho, assim, mas ela também tem uma necessidade muito grande de ser amada, então ela também não tá se importando muito se ele ama a ela ou a imagem que ele tem dela. O que pra ela importa é que ela tá recebendo atenção, e aí eu fiquei irritada. Então, não foi pra mim. Depois eu li A Desobediência Civil, do David Henry Thoreau. Para esse livro eu não dei estrelas ainda, mas eu tô pensando num 4,5. Esse livro, ele foi um discurso que depois foi transcrito para a forma de livro, e ele vai falar sobre a desobediência civil como uma forma de resistência e enfrentamento ao Estado. Ele vai colocar que o Estado é um tipo de um agente público que vai tomar decisões pelos cidadãos. Mas nem sempre você concorda com aquilo que o Estado está fazendo. Porque nem tudo que é legal, nem tudo aquilo que está dentro da lei é moralmente correto e está sendo favorável para esses cidadãos. Então aqui ele vai falar sobre esse enfrentamento, essa resistência de o Estado estar cometendo um ato que eu julgo moralmente incorreto. Eu acho que esse ato está ferindo os direitos humanos, que no caso aqui, em específico, o ato de desobediência civil dele é o não pagamento de impostos, porque ele não quer financiar uma guerra que os Estados Unidos, que é o país dele, né, está fazendo contra o México, e nessa guerra os Estados Unidos vai impor a sua soberania aos mexicanos, e ao mesmo tempo também ele também quer enfrentar o racismo e a escravidão que acontece nesse estado, porque essa guerra, no estado em que ele mora, não tem mais a escravidão, mas a lei ainda determina que você deve devolver o escravo fugido para de onde ele veio, para que ele retorne à sua condição de escravo. Então assim, olha, a lei basicamente aqui nessa época dizia, nós não vamos praticar escravidão, mas se você for um escravo, também não vem para cá que eu vou te devolver. E ele corretamente é contra isso, porque isso está ferindo a soberania individual de uma pessoa, está ferindo o seu direito de ser uma pessoa, está ferindo o direito básico de você existir em liberdade. E ele vai se opor a esse direito constitucional que o Estado coloca de outras pessoas algumas pessoas terem soberania sobre outras, que é a escravidão, que é uma pessoa ser dona de outra. Ele demonstra como isso fere os direitos humanos, fere um direito intrínseco de você ser uma pessoa e ter a sua liberdade pessoal simplesmente para você existir como indivíduo livre, e que ele, como cidadão, não vai ser parte disso. Então esse é o ato de resistência civil que ele faz. Eu dei 4,5 estrelas porque eu achei que ele poderia ter aprofundado mais em alguns temas, poderia ter aprofundado um pouco mais em algumas formas de desobediência civil, mas simplesmente pelo fato dele propor que essa desobediência seja feita, para a época já é assim uma grande coisa. É um texto que inspirou grandes líderes como Mahatma Gandhi, o Martin Luther King Jr., inspirou grandes revoltas também contra o apartheid, acho que é a lei Jim Crow, eu acho que era a lei... Dizia que era legal ter desigualdade racial nos Estados Unidos. E, em especial, eu também achei muito importante ter lido nessa edição da Antofágica, porque é uma edição que vem com videoaula. Além de ilustrada, ela tem muitos textos de apoio também, que foram muito importantes para o entendimento do texto. Na verdade, todos os livros da Antofágica têm os textos de apoio. E a partir de um certo número de publicações deles, eles começaram a ter essas videoaulas também. E esse texto é um texto que, se eu tivesse lido só ele, assim, sozinho, sem ser por essa edição, eu não ia ter entendido bulhufas, ou teria entendido muito pouquinho. É um livro que foi publicado no final do ano passado, então ele é um livro que já aborda também nos textos de apoio algumas coisas referentes à Covid-19 e referente ao governo totalitário que finalmente acabou. O último livro do desafio dos 7 em 7 foi o curioso caso de Benjamin Button, que é um conto do F. Scott Fitzgerald. Para esse livro aqui eu dei 4 estrelas.
como um conto, ele não se aprofunda tanto. Ele vai tratar aqui dessa pessoa, o Benjamin, que nasceu já como um idoso, já nasceu formado como um idoso. Ele vai se enjuvenescendo. Vamos colocar assim, se a pessoa normalmente ela nasce um bebê e vai envelhecendo para se tornar um idoso, aqui ele nasce um idoso e ele vai enjuvenescendo até voltar a ser um jovem, depois um bebê. Ele vai se embebezendo, se embebezando. Esse aqui é um livro que foge um pouquinho dos assuntos principais que esse autor costuma tratar, porque normalmente ele fala sobre a era do jazz, ali 1920, 1930. Esse aqui é situado em 1880 alguma coisa, ou 1860 alguma coisa, então ele é anterior ainda. E também é um autor que não costuma lidar com nada muito fantástico, assim, costuma lidar com coisas bem realistas. Sai um pouco, eu achei bem legal o livro. E aí o livro ele vai fazer, eu acho que talvez mais do que uma crítica, um experimento sobre como seria essa estranheza de você já nascer formado e ir virando um bebê. E o livro demonstra que tanto enquanto uma pessoa muito idosa quanto criança e bebê, você vai ter algumas coisas em comum, que vão ser alguns problemas que você não vai ter na vida adulta. Algumas coisas em relação a uma falta de autoridade, a uma vulnerabilidade e a um certo estigma social que você tem, tanto enquanto criança quanto a idoso, que você tem que fazer só aquelas coisas que a sociedade determina. Olha, a criança tem que brincar e ela tem que brincar desse jeito, se interessar por isso. O idoso, ele tem que ter esse comportamento, tem que se interessar por isso aqui, pelo jornal, tudo. Enquanto a pessoa, enquanto ela tá na parte média ali da vida, que vai desde os seus, pra gente, 20 e poucos, até os seus 60, e para o Benjamin vai dos 60 até os 20, né? Como que essa parte da vida ela é mais normal, assim, ela é mais média, ela não tem grandes diferenças, assim, você vai só adquirindo mais experiências. Na verdade, seria até mais interessante se a gente já começasse trabalhando e fosse ficando mais jovem perto da aposentadoria. Depois, terminando o desafio dos 7 em 7, eu li The Stolen Heir, da Holly Black. Esse livro já foi traduzido aqui no Brasil, ele saiu como O Herdeiro Roubado. E esse livro a gente vai acompanhar o Oak, que é o irmão da Jude, personagem principal da série anterior, que foi O Povo do Ar, que era o Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada. E a Suren, ou Ren, que é uma menina que aparece também nessa outra trilogia, e ela era a Rainha da Corte dos Dentes. Como protagonista detentora do ponto de vista, na verdade quem vai narrar a história é mais a Ren, porque a Holly Black ela já tem isso como quase uma tradição assim, dos livros dela. São sempre as protagonistas femininas que narram. Ela sempre tem protagonistas femininas muito fortes. Só que a Ren, ela sai um pouquinho da fórmula que a gente já tinha visto em alguns dos outros livros dela. Em livros anteriores, a gente teve protagonistas femininas, tanto fadas quanto humanas, que se encaixavam de alguma forma. Nos livros anteriores, a gente já teve uma changeling, então uma fada que vivia no mundo dos humanos e depois vai voltar a viver no mundo das fadas. A gente já teve uma humana lidando com fadas no mundo dos humanos. A gente já teve uma humana dividindo ali o mundo com as fadas, mas sem tanta distinção o que é mundo dos humanos e o que é mundo das fadas. E a gente já teve uma humana vivendo na corte das fadas. Agora a gente tem uma fada que não se encaixa para viver no mundo das fadas. A Ren, ela foi uma changeling, então ela foi uma criança que foi concebida por fadas, colocadas para ser criada no mundo dos humanos e depois trazida de volta para o mundo das fadas. Inclusive a Holly Black brinca com isso quando ela vai ser buscada pelos pais dela, e os pais perguntam se ela nunca fantasiou, nunca ficou imaginando como seria a vida dela caso ela fosse uma rainha, caso ela fosse uma princesa no mundo das fadas. E ela chora e pede desculpas. Fala, nossa, eu nunca mais vou pensar isso, me desculpa, me deixa aqui. Ela não quer ir e ela é forçada a ir. E enquanto ela tá morando no mundo das fadas, ela sofre de muitos maus tratos, a menina é torturada, tudo. A gente vê um pouco dessas coisas acontecendo com ela na trilogia anterior, a do Povo do Ar, quando ela é criança, mas a gente aprofunda essa história dela em The Stolen Heir. E aí aqui a gente já tá ela ali adolescente, né, tendo vivido
à margem da sociedade das fadas, porque como ela não conseguiu se encaixar, mas ela também não conseguiu voltar para o mundo dos humanos, porque ela não aprendeu a lidar com essa magia de fada dela também. Ela não é muito boa para fazer o glamour, para ela se disfarçar como humana, então ela acaba vivendo mais como um bicho, como a gente tem algumas descrições de fadas mais ligadas à natureza, dessa forma mais agressiva mesmo, vive muito menos, ela vive muito mais próxima da natureza e muito mais distante dessa vida de corte das fadas. Ela vive ali como uma fada, ela vive ali quase como um animal, ela vive como um ser da terra, ela de vez em quando pega algumas coisas no mundo dos humanos, tem que revirar lixo, essas coisas, e às vezes ela vai dormir ali no meio de uma floresta, dentro de uma árvore, fazer como se fosse uma toca para ela. E aí o passado dela meio que volta a revisitar ela na forma do Woke, que ela conheceu ele quando eles eram crianças, na série anterior, nessa série do Povo do Ar. Agora ele já cresceu, ele aprendeu a lidar com corte, ele aprendeu todos os jogos das fadas e tudo mais, foi criado para isso porque ele é um herdeiro, e ela não, né? Nesse livro a gente vai ver as consequências das ações dos personagens da série anterior. Então, as decisões que os governantes tomam no final de O Povo do Ar é diretamente aquilo que vai afetar os personagens agora. A gente tem a retomada de uma vilã que apareceu na série anterior. As crianças cresceram e foram criadas dentro dessas novas circunstâncias, e outras pessoas que foram exiladas, que foram punidas, que perderam essa guerra. A gente vê que algumas coisas que ficaram ali no final da outra série talvez não tenham sido tão bem lidadas quanto a gente pensou, como a própria Shuren, ou Ren, que ela recebe, vamos dizer, meio que um poder sobre as pessoas que faziam mal a ela, mas ela, como criança, ela não recebe nenhuma assistência, nenhum suporte, ela não sabe o que fazer com aquilo, e ela continua, ela não sabe o que fazer com aquilo. Então logo em seguida dela voltar para casa, a corte é desmanchada e ela fica ali, a Deus dará, no meio sozinha, abandonada. Então quando o Woke volta o contato com ela, ela vai voltar a ter que lidar com algumas coisas que ela achava que tinha deixado no passado, e vai ter que voltar a ter um pouco dessa vida de corte para eles poderem resolver essa quest deles. É legal também uma coisa que a Holly Black aborda, que ela vivendo quase como um animal, assim. Uma das cenas quando ela tá numa corte, que fazem um vestido para ela, tudo, a fada que faz o vestido para ela pede para ela, manda ela pentear o cabelo, ou não, ou só bagunçar mais, assim, deixar mais selvagem, porque ela fica linda e adorável de qualquer jeito. É legal também ver como as fadas aceitam essa parte selvagem também de um certo bom grado. E assim, eu não sei justificar muito bem por que eu tirei essa 1 estrela. Eu acho que eu tirei só porque eu não fiquei tão envolvida com a protagonista como eu fiquei com algumas outras protagonistas da Holly Black, mesmo eu gostando muito da Rain. É uma personagem que eu provavelmente devo acabar me identificando, assim, gostando mais dela no próximo livro, porque ela tem uma jornada ali, todo um crescimento, e o final do livro, que muitas pessoas talvez não tenham gostado, é o que eu mais gostei. É o que eu mais cheguei e falei, yes, Queen, super concordo, olha, foi merecido, pisa mais, é isso aí, você arrasa. Eu não tô conseguindo mexer direito, que eu tô dolorida. E aí eu pretendo depois fazer um vídeo aprofundando um pouco mais para explicar quais são as ligações dos personagens e dos livros desse universo feérico da Holly Black. Eu tava esperando esse livro sair, agora eu já li, então já tenho material todo para poder fazer isso daí. Em seguida, eu li A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. Para esse livro eu dei 4 estrelas e meia. Eu tirei só meia estrela por causa do comecinho do livro, que eu não achei muito bem encaixado. Eu acho que podia ter sido um pouquinho mais revisado, alguma coisa assim. Eu me senti levemente jogada na vida dessa protagonista. Eu acho que um dos motivos disso é que a protagonista, a Bee, ela é praticamente a própria Ellie Hazelwood, mas um pouco mais caricata. Ela também é uma neurocientista e ela também viveu em vários países, como Alemanha, Estados Unidos, Japão, Itália, e aí depois decidiu morar nos Estados Unidos pelo resto assim da vida,
por causa da faculdade, da carreira e tal. Aqui a Bia, ela tem uma amizade muito forte com a irmã gêmea dela, que vive viajando, então a gente vê essa irmã basicamente em conversas de texto. E esse livro é o Enemies to Lovers, ou seja, Inimigos para Amantes. Então a gente tem o Levi, que é um engenheiro, e os dois passam a trabalhar juntos na NASA. Eles já se conheciam da época do doutorado, eles não tinham um relacionamento muito bom, assim, na época do doutorado. Quando a Bee descobre que eles vão ter que trabalhar juntos na NASA, ela fica bem bolada, mas depois eles vão convivendo e vão, né, melhorando ali o relacionamento. Uma coisa que eu acho maravilhoso nesse livro, e que, pelo amor de Deus, homens, façam, é simples, é que o Levi, ele fez terapia, e isso torna ele, pra mim, um protagonista melhor do que o Adam Carlson de A Hipótese do Amor. O Levi, ele era um cara muito fechado, com muitas dificuldades sociais, e isso foi um dos motivos que fez ele e a Bee terem uma rixa muito grande durante o doutorado. E depois que ele fez terapia, ele aprende a lidar um pouco melhor com as pessoas, e isso vai sendo muito demonstrado na relação dele com ela. A gente vê que ele tem muitas questões que ele já superou, muitas questões que ele já consegue explicar para ela mais de boa, e que isso vai facilitando o convívio deles. A gente tem uma discussão muito grande aqui dentro sobre como é feito o processo de aceite em pós-graduações nos Estados Unidos, que é uma coisa que a Ellie Hazelwood critica e ela aproveita para utilizar isso nesse livro. O conflito do terceiro ato desse livro, que é quando você chega ao ápice ali do livro para você resolver os problemas e depois os personagens terminarem obviamente juntos, porque é um romancinho. Foi um problema que a autora foi deixando pistas ao longo do livro, e desde lá do comecinho, a primeira das pistas, assim, eu bati o olho e já pensei, vai vir problema daqui, e já ao longo da leitura eu consegui adivinhar qual que seria esse problema. O que não é uma coisa ruim, né? Na Hipótese do Amor eu achei que foi uma coisa muito mais jogada, assim, o problema. Aqui em A Razão do Amor eu acho que ela já desenvolveu isso muito melhor. E eles são uns fofos, assim, só pra amarrar, né, sobre esse livro. Eu terminei esse livro, assim, super emocionada, com o coração quentinho, assim, lágrima nos olhos, porque eu me apeguei muito aos personagens e eu terminei me sentindo assim, meus nenéns, que bom que tá tudo dando certo, eles merecem, sabe? Aí depois eu terminei de ouvir, porque os generalistas sempre vencem no mundo de especialistas. Esse é um audiobook que eu tinha começado a ouvir ano passado, e aí esse ano eu terminei de ouvir enquanto eu trabalhava, porque acho que eu já citei antes, eu trabalho no escritório de arquitetura, geralmente eu tô fazendo alguns desenhos técnicos ali no AutoCAD, então ficar ouvindo audiobook não só não me atrapalha, como me ajuda a fluir bem melhor o meu trabalho. Para esse livro eu dei 3 estrelas, porque eu achei que as histórias contadas nesse livro são tão longas quanto o título do livro. Eu achei o tema dele muito interessante, e aí, assim, nesse livro, o autor ele vai explicar por que pessoas que têm uma formação mais generalista, ou seja, pessoas que em sua formação elas bebem de várias fontes, como eu, por exemplo, que sou engenheira e estou formando na arquitetura, mas eu venho aqui falar de livros e eu também pratico artes circenses, e aí eu fiz judô e depois fui pro polidense. Como que essas coisas fazem com que a sua forma de pensamento seja muito diferente daquela das pessoas que têm só uma formação, ela começa em um assunto e ela vai seguindo e vai só se aprofundando naquele mesmo assunto. Tô ainda esperando a parte do sucesso chegar pra mim, né? Mas vamos por fé. Então, a cada capítulo ele vai explicando como que a gente consegue, entre aspas, pensar fora da caixa, que seria aquele clichê de sempre, mas também como o nosso pensamento funciona de uma forma analógica, ou seja, por analogias, muito mais do que das pessoas que têm uma formação específica em uma área só, como que a gente consegue pegar soluções de uma área de conhecimento para aplicar em outra área que aparentemente não tem nada a ver, e várias outras coisas nesse estilo. Então é muito interessante, só que como ele conta essas histórias para exemplificar bem no começo do capítulo, e as histórias são muito longas, você meio que se perde, porque você já não sabe mais exatamente por que ele tá te falando aquilo. Até você chegar ao ponto de você entender
Você já tá assim, há 1 hora ouvindo, e você já não lembra nem por que você tá ouvindo esse livro. Tinha capítulos que eu ficava, tá, e aí? Vamos, meu filho, bora, acelera, vai, conta, qual que é a moral da história? Então eu acho que o autor poderia ter sintetizado muito mais na parte do exemplo e focado muito mais na parte em que ele disseca esses exemplos para poder justificar qual que é o seu argumento, do que ficar lá só história, e você lá viajando. Depois desse audiobook, então eu li Violeta, da Isabella Allende. Esse aqui eu li pro clube de apoiadores do Paulo Hartz. Eu acho que eu tinha dado tipo 4 para ele no Scooby e depois eu aumentei a nota para 4,5. Aqui a gente segue a história fictícia de uma personagem centenária chamada Violeta, que ela nasceu num estado, vamos dizer assim, um país fictício, mas que na verdade representa o Chile, em 1920, quando estava acontecendo a pandemia da gripe espanhola. Então a gente vai ver como que a gripe espanhola afetou todo o relacionamento das pessoas, toda a sociedade, a quantidade de mortos que houve no Chile, na América Latina de forma geral. E aí a gente consegue fazer esse paralelo com a pandemia do Covid, que é citada no final. E a gente vai seguir a Violeta desde um pouco antes do nascimento dela, ali, como que era a dinâmica familiar. Eles vivem a crise de 29, que afeta os Estados Unidos, Grande Depressão, como a gente estuda na escola. Sim, mas afeta muito a América Latina. A gente vai ver um pouco ali também como é o relacionamento das pessoas com os indígenas, tanto das pessoas da cidade grande, que valoriza muito esse negócio de eu sou descendente de português, eu sou descendente de espanhol, eu sou descendente basco, e também qual que é o relacionamento das pessoas dos pueblos, né, aqueles pequenos vilarejos, com os indígenas que moram ali perto, que até são um pouco mais aceitos, mas mesmo assim sofrem muito preconceito, as pessoas ainda não aceitam, mesmo tendo filhos mestiços, ainda não aceitam os indígenas como quem tiveram filhos. Engraçado isso, assim. E a gente vai ver ela ali tendo o primeiro namoradinho, ficando noiva, casando, blá blá blá, todos os problemas de machismo que vem junto com isso, porque nessa época eram os homens que ficavam responsáveis pelas finanças, tantas contas nos bancos eram sempre em nome dos homens. Na época também não tinha divórcio, era muito difícil para as mulheres conseguirem até serem desquitadas, fora o preconceito da sociedade quanto a isso, até o preconceito da própria família dela, quando ela decide abandonar esse namoradinho pra ir viver um outro romance. E assim, a Violeta, ela é sim uma mulher com pensamentos muito à frente do seu tempo, a gente vê isso por alguns questionamentos que ela faz, a gente vê isso pela vontade dela de trabalhar fora, de mexer com dinheiro, de produzir ali o próprio sustento, de ter seus próprios negócios, de ter suas próprias ideias, mas mesmo assim, é claro que ela cai num relacionamento abusivo, porque infelizmente quem nunca, né? Eu já, infelizmente, muitas de vocês também já, e acontece com as melhores de nós, e a gente tem muita dificuldade de conseguir sair disso e de se livrar disso, às vezes até de se tocar que isso tá acontecendo, e a gente vê isso acontecendo com a Violeta. A gente vê essa dificuldade, a gente vê tudo que ela sofre, a gente vê ela passando por problemas de violência doméstica, por problemas de traições, por problemas assim de várias coisas com esse marido amante dela aí. Esse é um livro que vai abordar muitas questões. Aqui tem de tudo, gente. É rico ficando pobre, é pobre ficando rico, é chifre, é porrada, é bomba, tem vida familiar, tem machismo, tem ditadura, tem gente morrendo, tem trauma de ser muito próximo de um familiar e perder esse familiar, tem trauma de você não ser tão próximo de um familiar e perder esse familiar, porque, né, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente algum dia vai morrer e que todas as pessoas um dia vão morrer, porque é a condição de estar vivo, né? Tem nascimentos e tem mortes e, nossa, tem muita coisa nesse livro, gente. Tem muita coisa. E aí a gente vê, assim, muita coisa linda, mas também muita coisa sofrida. Porque a vida, especialmente a vida na América do Sul, é assim, né? O que eu falei sobre ditadura, esse livro também é fundamental para você ter um pouco de uma visão sobre o que acontece nas ditaduras na América do Sul. Aqui ela vai abordar sobre
diferentes ditaduras que ocorreram na América do Sul, como a ditadura do Pinochet, do Chile. Aqui na parte do enfoque político, ela vai narrar um pouco o que aconteceu com Fidel, o que aconteceu na Revolução Cubana, como os Estados Unidos não queriam que essa revolução comunista que ocorreu em Cuba não acontecesse em outros lugares da América do Sul. Então a gente vai ver como o Chile chegou a ter um governo muito forte de esquerda com Salvador Allende, que não é pai da Isabel Allende, porque Isabel Allende, ela é peruana, não é chilena, ela foi morar no Chile depois. A gente vai ver esse governo sendo minado e a gente vai ver como foi o começo da ditadura do Pinochet, que é uma ditadura extremamente sangrenta, que acontece basicamente da noite para o dia para os cidadãos comuns e que é assim um massacre, um banho de sangue nas ruas, muita pessoa sumindo, muita pessoa sendo torturada, muita pessoa sendo assassinada, assim como aconteceu aqui no Brasil, né, em todas as ditaduras. Mas a gente vai ver isso de uma forma muito próxima, porque a gente vai ver a preocupação com pessoas que ela conhece e que estão envolvidas ali com a militância de esquerda, com pessoas que não estão envolvidas com a militância de esquerda e acabam sofrendo as consequências dessa ditadura mesmo assim. A gente vai ver de perto como funcionava alguma das coisas da Operação Condor, que é a operação em que os Estados Unidos faz essa interferência nos governos da América do Sul para poder implantar várias ditaduras de direita. A gente vai ver quando a ditadura do Perón chega na Argentina, como a ditadura lá é um pouco mais diferente da ditadura do Pinochet, que a ditadura argentina ela já vai matando as pessoas um pouco mais na surdina, um pouco mais debaixo dos panos. Ela chega a citar um pouco também a ditadura no Brasil, que aqui a gente tem o diferencial de ter vários militares, né, que vão trocando o poder, ao invés de ter um ditador só. E aí a gente tem diferentes graus de violência. Na verdade a gente tem violência em todos, né, mas cada um vai ter, vamos dizer, meio que um tipo preferido de violência e um tipo preferido de censura e formas diferentes de sumir com as pessoas. E tem momentos assim que você chora, você se arrepia, é sofrido, gente. Momentos que eu fico assim até, olha, eu tô literalmente arrepiada de lembrar do livro, de pensar nas cenas, algumas cenas que eu queria assim muito poder comentar e dar spoiler, mas eu digo assim, leiam esse livro, ele é fantástico, ele é fenomenal. Eu não dei 5 estrelas, porque do meio pro final eu achei que pra mim caiu um pouquinho o ritmo, que no começo eu devorei o livro assim em 2 dias, eu tava viciadíssima. E aí depois foi um pouquinho mais devagar, porque a Violeta adulta, eu acho que talvez eu não tenha me identificado tanto com ela quanto com a Violeta um pouco mais adolescente. Eu não sei o que aconteceu, pra mim o ritmo caiu e eu tirei meia estrela por causa disso, mas mesmo assim, gente, esse é um livro fantástico. Todo mundo fala, se você gostou de Violeta, leia Casa dos Espíritos e olha, com certeza eu vou ler. Se não esse ano, ano que vem, porque talvez eu tenha que dar, assim, uma pequena respirada, porque é uma autora fantástica, mas o tema é pesado. Mas olha, recomendo, assim, de coração. E por último, para terminar o vídeo, eu terminei janeiro lendo uma farofinha, porque depois de ler uma coisa pesada, a gente sempre precisa, assim, de uma fantasia para desopilar um pouco a mente, limpar um pouquinho a cabeça, assim. E aí eu li The Author of the Pirate King, que eu dei 5 estrelas, eu favoritei e foi, olha, Chef Kiss, uma delícia. Aqui a gente vai seguir a Alossa Callaghan, ela é uma pirata, filha do Goldie Roger, não. Ela é filha do Rei dos Piratas, mas no outro universo aqui. E aqui a gente tem 3 principais famílias de lords piratas. A do pai dela e dela é uma, e a gente vai encontrar os outros 2. Ela vai se deixar ser capturada pelos descendentes de um desses lords também, que são os irmãos Aliemos. Eles acreditam, né, que estão sequestrando ela para poder arrancar informações sobre onde que o pai dela tem lá a fortaleza, vamos dizer assim, o quartel-general dele. Mas na verdade ela quer encontrar um objeto que esses 3 lords piratas eles tinham um mapa que foi dividido em 3 e cada um ficou com um pedacinho. E esse mapa vai te levar para a Isla de Canta, que é onde fica o One Piece. Não, é quase isso. É onde fica o maior dos tesouros dos piratas,
Também é uma ilha que é, vamos dizer, infestada de sereias. E aí ela vai revirando esse barco de cima a baixo enquanto ela tá lá se fazendo de prisioneira. E também vai dar uns pega aqui num boyzinho muito gostoso, porque ninguém é de ferro, né? Ela não tá fazendo nada. Ela já passa tanto tempo ali ou presa ou revirando o barco. Uma mulher tem que se divertir um pouquinho, né? E, gente, esse livro é tudo. Ele é, assim, puro sabor da farofa, porque ele é tudo o que eu sempre quis de um livro de piratas. Ele se passa quase o tempo inteiro no barco e mesmo assim ele não fica extremo, assim, naqueles termos de barco que eu não entendo nada e que acaba ficando muito chato, que você fica, tá, eu não sei o que é essas coisas, eu não sei o nome das coisas de barco, gente. Não entrei, sei lá, em 2 barcos na minha vida. E aqui, ela simplifica muito essas coisas, ela foca realmente, olha, é pirataria nas ondas do rádio, não, é pirataria no mar mesmo. E é isso. E é isso que a gente quer. A gente quer briga, a gente quer sangue e a gente quer uns piratas sensuais, a gente quer uma protagonista fodona que chuta a bunda de absolutamente qualquer um que ela precise. Esse aqui é o primeiro livro de uma duologia. Eu não vou colocar aqui qual que é o segundo livro, porque o título do segundo livro entrega um segredo da protagonista. Mas esse livro vai sair esse ano em português pela editora Planeta. E, nossa, gente, olha, eu recomendo muito, muito, muito. O segundo livro, todo mundo diz que é melhor e eu tenho dificuldade de acreditar que alguma coisa consegue ser melhor do que isso aqui, porque o primeiro já foi 5 estrelas e favoritado com força. Então, o segundo livro, eu vou ser obrigada a dar, tipo, 6 estrelas. Mas é isso aí. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal, ative o sininho para notificações. Lembrem que eu tenho aqui o meu link da Amazon se quiserem comprar algum desses livros que eu mencionei aqui, ou qualquer outro que eu não tenha mencionado também, porque eu ganho uma comissão com isso e vocês não pagam nada mais. E é isso, até a próxima. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!